Poucos objetos descritos nas Escrituras são tão intrigantes, paradoxais e cheios de mistério quanto a serpente de bronze mencionada no livro de Números. À primeira vista, trata-se de um relato breve, quase simples, localizado no meio da longa jornada do povo de Israel pelo deserto. Mas, quando analisamos com mais profundidade, percebemos que esse episódio carrega camadas de significado espiritual, simbólico e profético que ecoam por toda a Bíblia, chegando até o Novo Testamento e levantando questionamentos que atravessam séculos de interpretação teológica. O relato se encontra em Números, capítulo 21, e ocorre durante um momento crítico da peregrinação israelita. O povo já havia testemunhado milagres extraordinários. O mar se abrindo, o maná caindo do céu, a água brotando da rocha. Ainda assim, como em tantas outras ocasiões, a murmuração voltou a tomar conta do coração dos israelitas. Eles reclamavam da liderança de Moisés, da falta de conforto, da comida, e chegaram a questionar o próprio Deus que os libertara da escravidão no Egito. Essa atitude de rebeldia não era apenas uma queixa superficial. Na narrativa bíblica, murmurar contra Deus representa algo muito mais profundo: a rejeição da confiança, a substituição da fé pelo medo e pela ingratidão. E é nesse contexto que algo inesperado acontece. O texto diz que o Senhor enviou serpentes abrasadoras, ou serpentes venenosas, que começaram a morder o povo. Muitos foram feridos e muitos morreram. O deserto, que já era um lugar de provação, torna-se agora um cenário de juízo. A serpente, um animal que desde Gênesis carrega uma carga simbólica poderosa, reaparece aqui como instrumento de correção divina. O medo se espalha rapidamente entre o povo, e pela primeira vez nesse episódio, eles reconhecem o próprio erro. Eles vão até Moisés e confessam: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Esse reconhecimento é fundamental, pois marca uma mudança de postura espiritual. Diante do arrependimento do povo, Moisés intercede. Ele clama ao Senhor, pedindo misericórdia. É então que Deus dá uma instrução que, até hoje, causa espanto. Moisés deveria fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Todo aquele que fosse mordido por uma serpente venenosa e olhasse para a serpente de bronze, viveria. Aqui começa o verdadeiro mistério. Por que Deus escolheria uma serpente como meio de cura, se a serpente era justamente o instrumento da punição? Por que não um cordeiro, um altar, uma oração direta? Por que olhar para um objeto seria suficiente para trazer vida? Essa pergunta não é nova. Judeus, cristãos e estudiosos ao longo dos séculos tentaram compreender o simbolismo desse ato. Para muitos, a serpente de bronze representa um paradoxo divino. O mesmo símbolo de morte se torna um instrumento de vida. Aquilo que causava destruição agora, quando elevado, passa a ser o canal da cura. O texto bíblico deixa claro que não havia poder mágico no objeto em si. A serpente de bronze não curava por suas propriedades físicas, nem por alguma força mística do metal. A cura vinha da obediência e da fé. O simples ato de olhar, confiando na palavra de Deus, era o que trazia vida. Isso transforma o episódio em uma poderosa lição espiritual sobre fé, dependência e obediência. Mas o mistério se aprofunda ainda mais quando avançamos na narrativa bíblica. Séculos depois, no Novo Testamento, o próprio Jesus faz referência direta a esse episódio. No Evangelho de João, capítulo 3, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa declaração conecta diretamente a serpente de bronze à crucificação de Cristo. O que antes era apenas um relato histórico passa a assumir um significado profético profundo. Assim como a serpente foi levantada para trazer cura física, Cristo seria levantado na cruz para trazer cura espiritual e vida eterna. Aqui surge uma das conexões mais surpreendentes da Bíblia.
A serpente, símbolo do pecado e da queda em Gênesis, passa a apontar para Cristo, que se fez pecado por nós, embora não tivesse pecado algum. O apóstolo Paulo escreve que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Assim como a serpente representava aquilo que matava, Cristo, ao ser levantado na cruz, carregou sobre si o peso do pecado que traz morte. Esse paralelismo é desconfortável para muitos, mas é justamente aí que reside a profundidade do Evangelho. Deus transforma o símbolo da derrota em instrumento de vitória. Aquilo que parecia absurdo se torna o centro da redenção. No entanto, a história da serpente de bronze não termina em Números. Em 2 Reis, capítulo 18, descobrimos algo ainda mais inquietante. Durante o reinado do rei Ezequias, séculos depois de Moisés, o povo de Israel ainda mantinha a serpente de bronze. Mais do que isso, eles passaram a queimar incenso diante dela. O objeto que havia sido um meio de salvação temporária tornou-se um ídolo. Ezequias, um rei conhecido por sua fidelidade ao Senhor, ordena que a serpente seja destruída. O texto diz que ele a chamou de Neustã, algo como apenas um pedaço de bronze. Esse ato revela um princípio espiritual poderoso. Até mesmo aquilo que Deus usou pode se tornar um obstáculo quando passa a ocupar o lugar de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como símbolos sagrados podem perder seu propósito quando são desassociados da obediência e da fé genuína. A serpente de bronze nunca foi destinada à adoração. Ela era um sinal temporário, um instrumento pedagógico. Quando o povo passou a venerá-la, ela deixou de apontar para Deus e passou a competir com ele. Esse detalhe acrescenta uma camada crítica à interpretação do episódio. Deus não está interessado em objetos, mas em corações. A fé não está no símbolo, mas naquele para quem o símbolo aponta. Outro aspecto intrigante é o uso do bronze. Na Bíblia, o bronze frequentemente está associado a julgamento. O altar do holocausto era feito de bronze, e ali o pecado era tratado. A serpente de bronze, portanto, une 2 elementos fortes: o símbolo do pecado e o material associado ao juízo. Ainda assim, ela é levantada para trazer vida, reforçando a ideia de que o pecado é julgado, mas a graça é oferecida. O simples ato de olhar também é significativo. Não era necessário tocar, oferecer sacrifícios ou realizar rituais complexos. Bastava olhar. Esse olhar não era curioso, mas cheio de fé. Era o reconhecimento da própria condição e a confiança na provisão divina. Isso ecoa fortemente na mensagem do Evangelho. Não é o esforço humano que salva, mas a fé em aquilo que Deus providenciou. Alguns estudiosos também apontam paralelos culturais do antigo Oriente Próximo, onde serpentes eram vistas como símbolos de cura e renovação. No entanto, a narrativa bíblica subverte essas ideias culturais, deixando claro que o poder não estava no símbolo, mas na obediência ao Deus de Israel. Ao longo da história, esse episódio foi interpretado de diversas formas. Para alguns, trata-se de uma alegoria espiritual. Para outros, um evento literal com significado profético. Há ainda aqueles que veem nesse relato uma prévia do conceito de redenção substitutiva. Independentemente da abordagem, o impacto do texto é inegável. A serpente de bronze nos confronta com uma verdade desconfortável. A cura vem quando encaramos aquilo que nos fere à luz daquilo que Deus levantou. O povo não era curado ignorando as serpentes, mas reconhecendo sua condição e obedecendo à instrução divina. Essa mensagem continua extremamente atual. Em um mundo marcado por dor, culpa e consequências do pecado, a resposta continua sendo olhar para aquilo que Deus levantou. No deserto da vida, a provisão divina ainda exige fé, humildade e obediência. O mistério da serpente de bronze não está apenas no objeto em si, mas no que ele revela sobre o caráter de Deus. Um Deus que disciplina, mas também provê, que julga o pecado, mas oferece redenção, que usa até mesmo símbolos de morte para manifestar vida.
Ao conectar Números, os evangelhos e os livros históricos, percebemos que a Bíblia é uma narrativa coesa, onde cada detalhe aponta para algo maior. A serpente de bronze é um desses pontos de conexão, uma sombra que aponta para a cruz, um sinal que prepara o caminho para a revelação máxima do amor divino. No fim, o maior mistério não é porque Deus mandou fazer uma serpente de bronze, mas como ele consegue transformar rebeldia em arrependimento, juízo em graça e morte em vida. E talvez seja exatamente por isso que esse episódio continua a fascinar, desafiar e inspirar gerações até hoje.